E estamos aqui em mais um Gambito da Rainha, hoje com essa rainha incrível, Lara. Lara, seja super bem-vinda, como é que você tá? Nossa, que honra estar aqui. Obrigada, Joyce, pelo convite. É muito gratificante vir trazer um pouco do meu conhecimento, essa troca de conhecimento, levando para a população, que faz toda a diferença. Lara, eu tô muito feliz também de você estar aqui e quero dizer que aqui é seu espaço de fala. Fica à vontade, que é o lugar Ótimo. que você pode arrasar, porque você arrasa, essa rainha Oh, meu maravilhosa. Deus. E minha primeira pergunta é: quem é a Lara? A Lara é uma mulher, mãe de 3 filhos, que ama essa missão de ser mãe. E com essa missão de ser mãe, eu me encontrei profissionalmente, que é o meu nicho com crianças, né? Sou nutri escolar. Então, com meus filhos, que eu me encontrei profissionalmente, que antes eu era nutricionista de produção de alimentos. E quando eles Ah, vieram, eu resolvi ir para o nicho escolar. Depois do nicho escolar, eu vi a necessidade de crianças com seletividade alimentar e eu fui para o consultório. Então, eu sou a Lara, uma mulher temente a Deus e que é Deus na frente de tudo da minha vida, me direcionando e eu cumprindo a minha missão. Tentando, né? estamos cumprindo aqui a nossa missão. Lara, me conta um pouco, como é que foi sua infância? Ai, minha infância, hoje eu olho assim, vejo como foi boa. Até ontem eu estava fazendo comida para os meus filhos e eu pensei assim, gente, como minha mãe era uma nutricionista sem saber. E eu falando para os meus filhos que coisa elas já não, certas coisas, fritura já não entrava na minha casa, refrigerante não entrava na minha casa. Ela sempre assim era muito da de cuidar mesmo da nossa alimentação, cuidou da gente. Então, assim, minha infância foi até então tranquila, numa cidade de interior. Eu fiquei até os 2 anos na Bahia, Que lugar da até os Bahia? 10 anos, É né? mesmo? É, em Bom Jesus da Lapa. É mesmo, Até os conheço. 10 Já anos. passei Então, por lá. eu fui aquela criança de jogar lá na nossa terra, a gente falava baleada, Até né? 2 ou 12? 10. 10? Ah, que 10. legal. Baleada, eu lembro. Baleada, que aqui é queimada. Aham. E aí, quando eu vim embora de lá pra cá, hoje não, né? Hoje sim seria bullying, mas no meu tempo não, levava tudo, a gente fala na gaiatice, né? Nem Aham. se importava. Porque aí eu falava, o nosso alfabeto era diferente, Sim. aqui é F, lá é F. É verdade. Era muita coisa, parecia assim que era tudo bem diferente. E Aham. a gente também, assim, tanto é que eu sou muito comunicativa até hoje, né? Eu carrego isso, esse sangue baiano de ser mais comunicativa, alegre. Sim. Tanto é que eu cheguei aqui, você falou, você é bem alegre, né, Lara? Então, É. assim, eu não ligo para as adversidades. Então, eu, assim, sou muito grata à minha infância. Eu fui aquela criança de brincar na rua, de subir em árvore, de brincar assim, em rua mesmo. E brincava muito com meu irmão, era um menino, e minha mãe ficava, menino, ela é uma menina. E eu entrava na brincadeira, porque minha irmã era do filme, era quieta, e ele que era da rua, de brincar, Sim. Você queria estar com ele na rua, né? de fazendinha, e eu sempre fui mais essa, né? Então, assim, foi uma infância bem que eu sou muito grata. Grata aos cuidados da minha mãe. Era assim, eu tava na rua, mas minha mãe tinha um controle de tudo. Ai, que legal. Então, minha mãe, a gente tinha hora para chegar. Eu fui criada à moda antiga. Aham. Então, assim, chegou na adolescência, eu já não saía. Minhas amigas se arrumavam para sair, eu ia para casa dela ver elas se arrumarem para sair, mas até então eu não poderia ir. Aham. Então, mas hoje eu sou grata por Na, tudo na isso. hora a gente, não, a gente fica chateada, né? É, Aí e eu fiz o aí? inverso. Eu fui de Brasília pra Bahia. Morei na Olha Bahia que na minha máximo. adolescência. Ai, E é que bom. realmente tudo diferente. O É, alfabeto, aí o impacto cultural é muito grande, né? é A diferença. muito grande. Aqui eu chegava na escola e eu pedia, me arruma o grafite que eu queria, e que aqui Aham. é a lapiseira, né? Sim, Era que eu queria algo para escrever. Eu falava, me arruma a lapiseira, que era a ponta do sim. grafite, que aqui é grafite. Me Aham. empresta uma lapiseira 05. Aí a pessoa olhava assim pra mim, lapiseira 05. Aham. Aí
Porque tudo assim, era tudo trocado. Sim, e são coisas que marcam muito a gente. A gente E lembra porque marca, né? Eu E lembro aí, que de lá era repente, o povo trocado ficava, mesmo. baianinha, vem cá, fala o alfabeto. Eu, A, B, C, D, F, G, L, M. Aham. Aí o povo ria de mim, eu ficava, E gente. nessas mudanças que a gente vê como o nosso país ele é diverso, né? É, A gente imagina, foi uma mudança que a gente fez, mas é. são 27 estados, né? Isso, 5 regiões, então é muito diverso. Imagina, de um muito. estado para o outro É já de uma muda bastante. riqueza muito grande, né? Hoje eu também, quando eu dou aula, eu falo muito isso, da questão cultural com a alimentação também. Sim, Ele é rico tanto na fala, quando uma pessoa encosta em você, você já fala. Você é mineira, né? Você é é goiano, você é baiano, o sotaque, né? Já verdade. mostra. E aí, essa época de ano, então, que todo mundo fala curau, canjica, e lá era munguzá. Sim. O curau aqui é a canjica lá, então é tudo trocado mesmo. Mas eu cheguei aqui com uns 10 anos, fui me adaptando, hoje eu entendo, falo bem daqui Sim, não tem mesmo, nem não tem sotaque, como. gente. Como é que É, pode? Eu já tenho mais sotaque baiano que ela. é verdade, porque assim, foi trocando, já me perguntaram, porque eu tenho uma mania eu ainda falo oxe, mas também falo ai. Aí já me perguntaram se eu sou mineira, eu falei, não, não sou E eu mineira. que fui pro sul, o pessoal perguntou se eu era nordestina. Aí Então é também. bem diverso. A gente tá, pra quem não sabe, a gente tá em Brasília. Então É, a gente tá no Distrito Federal e realmente eu senti muito esse impacto. é o centro, né? Sim, sim. E Aqui, como é que foi essa mudança? O que que você. Depois você já entrou na adolescência, né? é, Demorou 1 ano, 2 anos, você já entrou na adolescência. isso. E como é que foi isso pra você? Aí eu sempre estava indo lá na Bahia, Aham, mas assim, chegar aqui foi bem impactante. Me sim. desculpa o povo de Brasília. Aqui o povo é mais frio, mais Aham, sistemático. Lá sim. não, a gente é dado, é Entra na casa, né, do outro. comunicativo. Então, assim, eu ainda tenho isso comigo. Eu sou muito comunicativa, sou muito assim de me doar, né? Eu gosto muito, isso ficou. Não sei também se já era meu mesmo. Então, foi impactante de eu chegar aqui, entrar no elevador, dar bom dia, uma criança dar bom dia, a pessoa te olhar em cima e baixo. Ué, o que que essa menina tá falando? Chegar no mercado, puxar a conversa e a pessoa virar as costas e sair. Foi bem impactante. Mas, assim, hoje eu já vejo que muita coisa mudou, porque aqui em Brasília é o centro, então vem muitas regiões para cá, então fica essa Sim, mistura, mistura, é né? verdade. Então, eu acredito que já melhorou muito de quando eu Aham, cheguei, né, na infância para cá. Muita aham. coisa já mudou, graças a Eu Deus. acho que o calor do Cerrado também, né? Não É, é muito diferente. Tem uma época que deu calor, tem uma época que deu frio, o é. chão vermelho. Meu Não, e Deus. adoecer. É, Adoecer aqui era frequente. Eu vim de é lá da muito seco. umidade. É, Cheguei aqui, era todo mês eu tinha inflamação de garganta. é mesmo. Era doente o tempo todo. Eu também fico bastante doente aqui. Inclusive hoje, gente, não se incomode se meu nariz estiver um pouco entupido. E, inclusive, eu quero até falar uma coisa linda da minha infância. Aí eu Aham, vim da Bahia, eu tive uma febre muito alta. Eu cheguei a convulsionar. é Chegou mesmo. aqui, minha mãe me levou para tratar e eu fui diagnosticada como epilética. É mesmo. Então, eu chegava a ter 3 convulsões ao dia. Então, eu tive uma infância quando chegou aqui, mas minha mãe também tinha esse excesso de zelo comigo, porque a qualquer hora eu convulsionava. Então, eu já cheguei a estar na rua brincando e, de repente, eu me acordar num carro de corpo de bombeiro ou acordar na minha casa, na cama. Então, eu vivi isso. Se eu não tomasse a medicação, eu chegava a ter 3 convulsões É mesmo. ao dia. E aí, a minha infância eu também teve essa Aham, situação. Então, eu era assim, mais doentinha, mais frágilzinha. Inclusive, aqui na minha mão é uma cicatriz de uma queda. convulsão, Aham. isso. Então, assim, eu vivi esses momentos, mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada há 6 Olha, anos. 6 anos, não Seis, sente nada, não não, toma não medicação. tomo Uau. medicação e não tenho mais nada. E olha que eu pensava que eu não poderia ser mãe por conta disso. Aham. E aí tive minhas 2 primeiras filhas, eu tive tendo epilepsia. É mesmo. Inclusive convulsionava na gestação. Aham.
E cheguei a ficar internada, quase que eu perco as meninas. E o que os Agora, médicos falam? Qual que é o motivo da pessoa convulsionar? então, são 50 tipos de epilepsia. É E mesmo? aí um É o médico que mundo, o universo. é um universo. E aí um médico, ele foi para a Alemanha, o que me acompanhava, e ele estudou e viu que a epilepsia pode ter cura. E ele Aham. entrou com esse tratamento no Santa Luz, no hospital. E aí ele ficou com esse tratamento lá. Eu não cheguei a fazer esse tratamento, Aham. porque ia ter que cortar aqui, raspar minha cabeça, fazer uma cirurgia. Você fica internado um tempo indeterminado Aham. para ver qual tipo da sua epilepsia, o que causa. E Aham. aí eles vão causando para ver o que é, para ver o tipo. E nesse tipo eles entram com o tratamento e ver se vai ser cirurgia, o que pode ser feito. Uhum. E aí eu não cheguei a fazer, achei que não seria viável, eu estudando na época. E eu sempre fui, como eu falei aqui, quem é Lara? Uma mulher de fé. Sim. Então eu sempre tive muita fé em Deus. E eu acreditava que Deus ia me curar. E assim foi feito. Eu não precisei fazer tratamento e Deus me Uau, curou. que lindo. Assim, às vezes a pessoa pensa, é um diagnóstico te define. O diagnóstico não define. O que define é o que você vai fazer diante desse diagnóstico, né? Exatamente. Não, Exatamente. assim, não falar que não pode medicar, não pode fazer, mas não pode ser o fim, o diagnóstico, né? Exatamente. Você tem que ter essa fé que pode acontecer a cura e também tem que ter a fé que a medicina também pode resolver, né, Lara? Claro, e ter Igual, essa sabedoria, né? Pelo sim, amor de Deus, assim, eu falo isso, mas não é que eu fui contra, eu tomava sim, medicação, mas o porquê chegou o que momento, mas o porquê que eu cheguei no momento, eu e Deus, inclusive no monte, e tive esse momento com ele. Porque ao fazer meus exames, Rainha, não dava nada. olha aí, Então eu falei, se não dá nada, então é uma possível cura. sim, Mas se não for, né, deixar bem aham, claro, a gente tem que ter sabedoria. Se o médico ele tá aqui abaixo de Deus, então se ele prescreveu aquela medicação, sim, ele estudou para isso. sim, Então ele sabe que é o melhor. E aham, aí você segue aquilo. Só que eu fui fazer os exames e só uma vez que deu hipocampo alterado. Depois não dava nada. Sabe o que é uau, você investigar, investigar e não achar a causa? E eu fui descobrindo, quando você me perguntou, eu comecei a me analisar. Quando o meu emocional estava muito abalado, aí eu tinha as convulsões. isso Então que eu eu já vi pensei, que isso era que eu uma penso, questão é a questão emocional. da asma, né, que eu tenho asma também. É. Quando o emocional está abalado, ela ataca muito forte. E, Claro que mudança de temperatura, outras situações, poeira, outras situações. sim, Mas ela ataca muito forte tá quando. vendo? Na verdade, o corpo, a alma e o espírito, eles são muito ligados, né? As pessoas, Uhum, elas querem distanciar uma coisa da outra, mas eu acho que também tudo que a gente sofre no nosso corpo é uma consequência uma daquilo consequência. que a gente viveu ou os nossos antepassados viveram. Que a gente também traz Exato. na genética, Na né? genética, Né? exatamente. Por isso Ixi, que Lara, que história linda, de fé, de é coragem. Nossa, que lindo. isso. E porque ninguém sabe, assim, quem nunca passou e nunca viu uma pessoa convulsionando, não sabe o que que é, né? É um É. momento, assim, muito difícil, tanto pra você quanto pra família. Nossa, eu Impacta muito a acho família. assim, não que eu não sofri, mas minha mãe sofreu muito com Sim, isso e assim, era o ponto de eu não poder entrar no banheiro e não poder fechar a porta, eu não poder sim. sair sozinha, eu não poder mexer em fogão. Pensa, eu com 30 anos, com filho e sem poder ter uma independência, porque a qualquer momento eu podia convulsionar. Inclusive, a minha filha de 10 anos, a gente estava se arrumando para viajar e eu preparei a banheira para dar banho nela. E no que eu estava preparando para dar banho nela, Deus ele cuida em tanto detalhe, né? Que o Sim. pai dela estava trabalhando. Aí ele falou: vou lá em casa, eu acho que eu vou sair mais cedo. Vou lá apressar pra gente viajar antes. Quando ele chegou, que eu estava pegando pra dar banho nela, Aham. ele falou: não, Lara, pode deixar que eu vou dar o banho dela. Tomou da minha mão. No que ele tomou, eu convulsionei. Olha, Uau. olha que como Deus cuida Cuida dos porque, mínimos nos detalhes. mínimos detalhes. Porque senão eu não tinha mais minha filha. Já foi uma gestação difícil, Aham. né? Já fiquei internada quase que ela nem vem ao mundo se eu não tivesse o mínimo, assim, de conhecimento e fé em Deus.
ela não ia vir. Uhum. Então, aí pensa, ia perder a minha filha, ela com 6 meses. Porque pensa, Ia se culpar o resto eu da com vida. E deixa eu te perguntar, você tem 3 filhos. As outras 3 gestações foram difíceis também? foram. Todas elas foram complicadas. Todas. Só o terceiro que eu já estava curada, que é o meu bebê de 5 anos. Filho sempre é bebê, né? 19, 10 e 5. A de 19 e de 10, coitada, assim, elas estão aqui por um milagre. Aham. O de 10, o de 5 anos eu já São estava curada. duas mulheres e um E um homem. homem, Ai, que 2 mulheres e um legal. homem. E assim, quem não poderia ser mãe, hoje é mãe de É 3. igual eu também não podia ser mãe, sou mãe de 2. Aí, tá vendo que E tô benção? feliz da vida. É Eu não muito sei o que bom. seria assim, minhas irmãs, a Josevânia, a Joseli e eu, Joyce, né? Somos 3 irmãs, somos uma escadinha. Diferença pouca de 3, 4 anos. E aí, quando foi, elas ficaram grávidas, numa gestação tranquila, normal, eu numa gestação totalmente atípica, né? De Já pessoas. veio, E aí eu imaginava assim, eu nunca vou ter filho, nunca vou ter filho. Quando veio a Nicole, menina, foi uma alegria tão grande. imagino. Mas foi tudo assim, no mesmo ano. Minha irmã teve o Manuel. Não, teve o Matias, a mais velha. Eu do meio tive a Nicole, depois tive o Emanuel. E foi tudo certinho, assim. Que Tanto que minha benção. irmã ligou pra mim e falou assim, Joyce, eu tô grávida. Oh, que felicidade. Eu já tava grávida de 6 meses, não sabia. A mais nova ligou pra mim. Meu E Deus, como é Deus uma faz as coisas, benção, né? meninas do céu. E assim, quebrei todos os paradigmas, né? Negócio de igreja e tudo que. Eu tive filhos fora do casamento. Então foi, assim, poderia ter sido o terror da minha vida, Hum, por não poder entrar numa igreja, sabe? não. Vergonha. E foi tão bom, é tão bom ter eles na minha vida. Eu não sei o que seria de mim. Hoje sou sozinha, solteira, sozinha nunca, mas com Deus sempre, né? Mas não sei o que É o meu seria de caso. mim se não tivesse essas crianças. É alegria, é assim, eu falo que meus filhos são minha energia diária. É por É eles, verdade. abaixo de Deus, é por eles que eu corro atrás, é por eles que eu tenho vontade de chegar a algum lugar, de alcançar meus objetivos. E assim, hoje eu ser nutricionista na escola deles, que foi por Ah, eles que você é eu na vim para escola esse nicho. deles? É? Aham. Ai, que E legal. eu chegar na porta da sala deles e eles saberem, agora é aula com a Nutri é minha mãe, e eu ver os olhos dele brilharem, é aquela minha Ai, força. que Então, legal, que hoje legal. tem 4 anos, 5 anos que eu sou nutri escolar e 4 anos que eu estou nessa E como rede. é que foi essa jornada? Vamos lá pra área profissional, né? Como é que foi essa jornada de escolher essa profissão? Como é que isso surgiu na sua vida? Então, tem 20 anos que eu sou formada em Aham, nutrição. E aí, a primeira oportunidade que eu tive, quando eu me formei, eu já tinha minha filha de 19, né? Eu apresentei o TCC com minha filha no carrinho. ai, que legal. Formou Então, com ela. formei com ela. E aí, com 19 anos, ela tem 19 anos hoje, então já tenho 20 anos de formada. E, e no caso, eu fui vendo assim, a primeira oportunidade, eu tenho filha para criar, então a primeira oportunidade veio produção de alimentos. E Uhum. eu fui para a área de produção de alimentos. Achei que eu amava a área de produção de alimentos. E fiquei por lá, passei por padarias conhecidas, mercados, buffets. E já estava fazendo meu nome nessa área. E aí, com 3 filhos, eu falei, ficou difícil pagar a escola. Aham. Vou levar eles para a escola pública. Aí eu estava passando em frente a uma escola e Deus falou, entra nela e ofereça uma permuta. Aí eu Olha. entrei nessa escola e ofereci permuta. Uhum. Então aí eu paguei, como era uma escola infantil, então eu continuei pagando a escola só para uma, Aham. na outra, e botei esses 2 pequenos. O pequeno nem ia começar a estudar, mas aí surgiu a oportunidade, então botei os 2 lá. E nisso eu tinha fábrica de salgado. E Aham. também eu já tinha passado para o hospital. E eu estava tentando conciliar trabalho, que eu também tivesse qualidade de vida com meus filhos, que eu não ficasse 40 horas no trabalho e sem tempo para eles. Uhum. Então, eu sempre procurando conciliar e fiz essa permuta um ano nessa escola. E aí a escola
não tinha essa visão ainda da nutrição, de tudo. Só queria até que eu fizesse cardápio, eu oferecendo da aula, oferecendo os outros trabalhos, e eles pequenos não tinham essa visão. Mas é porque Deus queria me colocar no maior, Sim. numa rede. E aí eu estava indo, peguei, tô Você indo tava em treinamento, né? A gente sempre e passa por um treinamento antes da isso. coisa do E time aí, maior. passando para ir fazer matrícula dos meus filhos na rua, Deus falou: entra nessa escola agora. E eu sempre obediente à voz de Deus. No que eu entrei na escola, eu entrei e ofereci a parceria. Eles aceitaram e eu estou 4 anos e é uma rede E boa, você dá grande. aula. E aí eu entro e dou aula nas salas, aula de educação alimentar nutricional. Olha, que E aí é linda. um projeto que eu tenho brincando com sabores e que faz todo o diferencial e que agrega valor. E os pais elogiam bastante. Elogiam, amam esse trabalho, porque hoje em dia muitas famílias estão em busca de uma melhor alimentação, muitas crianças em casa com seletividade alimentar, o autismo tem crescido muito, Aham. então eu atendo seletividade alimentar, autismo, então dentro da escola eu vi a possibilidade de eu atender esse público, então foi aí que eu entrei em consultório e nesse nicho, estou 5 anos nesse nicho de infantil, mulheres e escolar. E eu me Eu encontrei. passei por seletividade alimentar quando era criança, eu comia só feijão. Não É gostava de outra. E todo alimento que eu comia, Uhum, até hoje, carne é com limão. tá, Aí eu não sabia, porque assim, eu fui diagnosticada há 42 anos com autismo. tá vendo? Tem muita Não gente sei se é sendo diagnosticado o diagnosticada. nome, porque é É, diagnóstico, né? é. Laudo. Isso. Laudada, Mas sei lá. Diagnosticado. É. Porque diagnóstico fala de doença, né? E autismo é aspecto. Eu fui Mas laudada, isso. em via das dúvidas, É. com 42 anos. Então eu sempre tive muita seletividade alimentar. Hoje não, hoje eu tenho assim, pelo contrário, eu tenho muita, muita fome. Mas assim, Coisa boa. eu era muito magra. Quando eu tinha 9 anos, eu pesava 9, 10 anos, eu pesava 19 quilos. Tá vendo? Nossa. Eu parecia aquelas criancinhas da Etiópia com o joelhão grandão. Oh, Chegava meu a ser Deus. engraçado. Mas assim, hoje E em como é dia. que foi esse pensa mundo que do autismo entrou assim na sua vida, assim, essa questão da pessoa atípica? Então, inclusive é onde eu me encontrei, É? é onde meus olhos brilham. Quando meus filhos nasceram, eu pensei, será que eu tenho algum filho que é autista? Então vou estudar, né? Vou me preparar. E entrei num grupo de mães atípicas, Uhum. quando meu filho de 5 hoje tinha acabado, estava recém-nascido. E eu falei, vou me preparar. Uhum. E Porque você fui via muitos casos acontecendo nas escolas, né? muito caso. E aí foi onde eu fui me preparando. E aí, em seguida, ele com 6 meses, eu entrei em escola. E quando eu entrei em escola, eu vi esse mundo e vi as mães sem rede de apoio. Sim. E eu falei, tá aí o meu diferencial. Eu me encontrei. Porque eu estava procurando, porque eu vinha da área de produção de alimentos. Depois da área de produção de alimentos, eu fui para o nicho escolar. Uhum. Cheguei também a atender em academia. Minha pós, que eu tenho, é esportiva, que eu nem uso. E a academia é um nicho que dá muita grana. E aí, Mas tem que brilhar nossos olhos, né? só que o que acontece? Você é mãe, você vai priorizar você ou seu filho? É, Tá certo que você tem que priorizar você, sim. mas as mães, ela não têm essa visão. Então, ela vai priorizar o filho. É. E eu acabo acolhendo o quê? A família. Sim. Eu tenho a visão de acolher a família. Então, quando você me perguntou antes, a questão é emagrecimento? Não, a questão é qualidade de vida. Uhum. Porque ali eu vou, prescrevo o exame, entro com a suplementação e aí sim a pessoa vai estar com os nutrientes adequados, vai ter uma melhor qualidade de vida e vai alcançar o objetivo que é inevitável. Então, por isso que eu entrei nesse mundo, porque eu vi como era necessário as mães precisarem de uma rede de apoio e as crianças serem acolhidas. Só que eu vi muitas nutris atendendo só criança.
E muitas mães recebendo, igual você acabou de me citar, o laudo há 42 anos e sem um suporte, sem um profissional É. qualificado para atender. Então, daí que eu fui me qualificar para atender a família. Ah, que legal. E não ficar só na escola, porque como eu vi o sofrimento diário daquela família, de deixar ali, muitas vezes, que nem eu falo, o descanso daquela família é quando o filho está numa terapia, porque você sabe Sim, como é que é. sim, A correria, não dormir direito. sim. Então, é um contexto bem difícil. Uhum. Então, aí que eu E aí fui a gente me perde muitas encontrando. vitaminas, né? A Muitas questão de não dormir já é já um. perde. Você fica fraco. Exatamente. E aí, como isso vai virando rotina, você vai realmente não tendo mais sono, você vai tendo insônia. Então, aí eu entro Sim, com a suplementação para dormir, para sua sim, criança. Então, eu linko tudo ali, a criança, a mãe, porque eu vejo que é um conjunto que precisa de um apoio. E verdade. é onde eu realmente, assim, me encontrei. Hoje eu atendo, hoje eu dou aula, né? Eu caí de paraquedas na secretaria, naquele temporário. Eu achei que eu ia para uma escola infantil. Quando eu vi, eu estava na escola técnica É dando aula. mesmo? E as Você era da matérias Secretaria de era Educação do Temporário? isso. Uau! E aí eu dava aula lá e aí eu pensei, meu Deus, aí me deram logo para eu dar políticas públicas. Mas é porque Deus ele vai Vai, preparando, né, o que eu vai. tenho lá na frente. É, Então eu tinha que dar políticas públicas para eu estudar entender. aquilo, entender, porque lá na frente ele ia me colocar nesse meio. Porque não adianta, a gente pensa assim, tem que estar longe, não. A política, ela faz parte do nosso dia a Faz dia. parte. E se você tá fazendo um projeto, algo aqui, no micro, né? Aham. E você sabe que é bom, que pode acontecer, isso pode se expandir para milhares de pessoas. Milhares de pessoas, com Quando se certeza. torna uma política pública. Exatamente. E muitas das vezes as leis, elas são mutáveis conforme o que é uma necessidade social. Então, é primordial que todas as profissões que cuidam do ser humano tenham Sim, essa ligação. Então, eu tenho certeza que você foi muito bem preparada para poder estar aqui hoje, né? E estar sim. representando essa questão da nutrição das crianças, Amo tanto das crianças atípicas, típicas, da família, né? da Que é muito família. importante. A família ela precisa de uma rede de apoio. Todas as mães, rainha, que entra no meu consultório, ela chora. Porque ela já está sobrecarregada e ela Sim, não tem um acolhimento, um abraço. O abraço cura é real, cura. uma escuta ativa é real. E a gente hoje em dia está tudo muito na correria. Tanto é que eu tenho uma palestra para pais, tanto atípicos, típicos, sobre a lancheira com afeto. É Ah, você criando memória afetiva com seu filho desde já, que isso importa. uhum, E hoje em dia está tudo muito no industrializado, muito prático. Mas o prático de hoje pode ser o terror de amanhã, porque verdade. vai atrapalhar na saúde. O que você acha que é mais barato hoje vai ser caro amanhã. Uhum. Então, assim, eu fui me encontrando. Hoje eu entendo cada propósito, por que que eu estive ali, aqui, porque Deus ele vai linkando. E hoje onde Deus está me colocando é muito maior. Ai, que legal. Eu fico muito feliz. E de ver, assim, um projeto tão bonito, né? Que é essa questão alimentar. E me Isso. conta aí, como é que é essa questão da seletividade alimentar nas crianças? Como Então, funciona? a seletividade alimentar nas crianças, ela vem de algo assim, me perguntam, Lara, mas é frescura? É birra? É uma fase que vai passar? Não, não é frescura, não é birra, não é uma fase que vai passar, é dela. Vem mesmo. Muitas crianças até se esforçam para comer É e, textura, né? e é textura, então isso tem que trabalhar. É ciência, né? Eu falo, a nutrição, ela é ciência. Então, é ver ali para ver o que que é o ponto. Se a criança está tendo uma disfagia, se precisa de uma fono, se precisa de um antel ali trabalhando o sensorial, como foi aquela introdução alimentar daquela criança, como foi a amamentação, e eu vou lá desde o início da gestação da mamãe, como é que foi. E tudo isso para ver o que que desencadeou. Então, ele faz um estudo e é personalizado. A seletividade, ela não se trabalha algo Grupal, né? De grupal, cada um. porque apesar de eu posso pegar 10 crianças seletivas, mas cada uma tem
uma aceitação menor, maior que a outra. Podem ser seletivas. Eu percebo que geralmente elas escolhem mais os grupos de cores neutras, né? É sempre mais industrializados. Por quê? Elas são, geralmente, a seletividade, ela vem mais do TEA, né? Uhum. Do autista. Mas todo autista é seletivo e todo seletivo é autista? Não, não é assim. É diferente. Tem autista que eu trabalho com ele compulsão. E Uhum. tem crianças que não têm o TEA e que eu trabalho seletividade alimentar. Uhum. E aí, o que que acontece? Com base nisso, às vezes é falta de vitaminas, né? A falta de ferro causa uma inapetência. A maneira lá atrás, como foi a gestação daquela mãe, também pode ter desencadeado. E também a questão, é, a introdução alimentar. Se era uma mãe que ficava muito limpando, não deixava a criança ter contato com aquele alimento, e aí a criança também ela tem essa dificuldade com sensorial. Tanto é que quando eu dou aula nas escolas para criança e que eu mostro, por exemplo, um chuchu, uma mão inteira, eles não sabem o que que é, porque só lembra deles amassado. É mesmo. Não tem aquela visão. Então sempre eu dou a dica: leve seus filhos à feira. Programa não só para o parque e para o shopping, mas faz um programa de feira, mostra aquelas frutas para as crianças, faz eles conhecerem, porque é tão difícil você comer o que você não sabe o que é, que É. benefício vai trazer para você. Sim. Então a criança ela já Eles pode são se inteligentes, envolver né? demais, Trata a demais. criança como se não fosse um ser inteligente, sendo que é um Não. ser humano. Muito. E eu falo, esse mundo assim, dos TEAs que eu atendo, Aham. muitos têm altas habilidades. Eu vou falar para vocês, eles são extremamente inteligentes. A desenvoltura deles também é demais. Eu tiro aquele dia sua filha falando a desenvoltura de um adulto, gente. Então a gente não pode limitar. E tem que trazer para perto, trazer desafios, Sim. mostrar a importância que eles têm, acolher. Então tudo isso eu trabalho dentro do acompanhamento, das terapias, tudo isso é feito. E até mesmo quando eu pego na escola, esse acompanhamento que eu dou aula nas escolas de educação alimentar nutricional, eu também faço, sim, um acompanhamento, é passo a passo. E você consegue identificar a diferença entre uma pessoa que é seletiva alimentar com TEA e não TEA? Existe muita Sim. diferença? Assim, não é que existe a diferença, porque quando geralmente chega pra gente, às vezes também não vem com laudo, né? Uhum. Mas tem aquela criança que ela, ou até, por exemplo, hoje eu não parei no atendimento da criança, igual eu te falei, eu vi que criança cresce e precisa, e família, então eu chego com adolescente, por exemplo, precisa de um psicólogo, né, claro, para dar uma continuidade, e ali é o que eu falo, o importante é trabalhar com equipe, multi ou interdisciplinar, como o local preferir, mas é importante, eu não consigo fazer um trabalho sozinha. Eu sempre estou indicando outros profissionais para a gente junto ali ver qual é o caso, qual é o fator, se foi uma questão comportamental. Uhum. Às vezes a criança ela não é TEA, mas ela tem uma questão comportamental ali muito enraizado, questão de família, ficar falando que é birra, Sim. e isso a criança ela vai se retraindo de uma maneira e ela não consegue nem ir mais em ambientes sociais porque sabe que vai ter que comer e ela não quer e vai acabar ouvindo coisas que ela não gosta. Então pode ser comportamental Uhum. e aí a gente faz uma investigação para saber. Sim. Diferente, né? Essa seletividade alimentar é um mundo, né? Hoje em dia, e tá crescendo muito, muita gente descobrindo. Hoje mesmo eu tava É vindo porque pra na nossa cá. época não comia, levava um tapa. Tinha que comer Isso, de qualquer jeito. é. Meu Deus do céu, E era um daquela sacrifício. Eu pratada, acho que a né? comida era um sacrifício. A Não comida acho que podia era a coisa deixar. mais sacrificiosa pra mim. Isso, não colocou, tem que comer É. tudo. Então, assim, eu vim dessa criação também. Minha mãe foi muito bacana, mas em compensação era assim, colocou, tem que É o que comer. elas receberam dos pais delas, né? Dos Então, pais. assim, porque meu avô mesmo botou minha tia para comer uma lata de goiabada inteira, porque ela falou que o pedaço do irmão era maior. Minha mãe botou meu irmão para comer a farofa toda, porque ele pegou a metade da farofa sem pensar nos outros e depois falou que não queria. Então, eu vendo tudo isso, eu ia dar bobeira. Hoje eu sou aquela que eu falo, gente, eu
tenho que me controlar, porque quando eu vejo, eu tô comendo a dos meus filhos, eu não forço eles, Sim. mas eu como para não ir É pro lixo. psicológico, né? Eu como para não ir pro lixo. Mas, assim, eu coloco, autonomia, a gente tem que dar autonomia para a criança, para ela fazer, para ela colocar. Sim. Entendeu? O que ela quer, né? Para ela colocar o que ela quer. Ali ela já se torna responsável. E, assim, uma criança de 6 meses, Nutri, pode ir para a cozinha, leva essa criança na cadeira, ou ela engatinha. Tanta criança gosta de mexer com brinquedo, é só Sim. ter o total cuidado ali e já vai entrosando ela, dando autonomia. Eu lembro que com 6 meses eu fazia isso com os meus filhos e eu também ia para a feira para comprar ali aqueles legumes e frutas deles, da introdução alimentar, e eles iam junto. Uhum. E eu, assim, é interessante envolver desde já a criança com o alimento. Fico pensando, o Gabriel fica lá, pega uma cadeira lá de qualquer jeito que quer mexer. É importante. Aí eu deixo ele mexer. Ai, meu Deus, não faz isso com a criança. Não, deixa ele mexer. Tá tudo bem. É importante. Meu filho de 3 anos, que eu dou aula na escola, com 3 anos, hoje ele tem 5. Mas ele estava lá fazendo comigo um bolo, eu dando aula na escola, e eu precisei levar ele nesse dia. Ele foi comigo para uma turma de 5º ano, que os meninos ficaram impressionados dele, peneirando a farinha que nem eles davam conta. É, porque os pais tiraram da cozinha. Exatamente. Então, é a questão, assim, de você dar autonomia, trazer para perto, porque a criança, ela gosta de se sentir útil, ela gosta de desafio. E aí então, come com mais gosto, né? Exatamente. E eu, assim, eu dou muitas dicas, assim, de falar, leva a criança para feira, chegar, você lava com ela, faz a salada e você come com gosto. Né? E isso vai trazendo essa vontade para ele. Porque que criança que não... Meus filhos mesmo, eu sento para comer, eles falam, não quero não. Aí eu monto o meu prato, quando eu tô sentada comendo, mãe, me dá aí uma colherada. É deles mesmo, isso, né? então é trazer para perto mesmo. E me conta, Lara, quem é? 3 pessoas só, tá? 3, Ixi. porque senão não se alonga. Que te inspira? Aí, minha mãe... Minha mãe Ai, meu Deus. Como é que eu Pode ser pessoas que já passaram, que não estão aqui. Assim, eu vou falar pro lado... Minha mãe foi muito uma guerreira para criar a gente sozinha também, e dando o melhor pra gente. Hoje em dia, mães atípicas, eu vou falar de um modo em geral, para não ser as mães atípicas que eu vejo a guerra diária delas e não esmurecer e procurar dar o melhor pro filho. E... Ai, meu Deus, terceiro. Deixa eu ver. Porque senão é covardia. Assim, eu vou falar também de um modo geral. Profissional, que começou sem ter condição nenhuma. E hoje conseguiu alcançar o objetivo. Eu gosto muito, assim, eu não queria falar, mas não é religião, não é, como é que se diz? Eu gosto muito do JB Carvalho. Dele, as ministrações dele eu gosto muito. E, assim, e aí voltando para outra vertente, eu tô gostando muito de caminhar com o deputado Eduardo Pedrosa pelos projetos que ele tá fazendo e o cuida de quem cuida. Sim. Então, assim, fui pega de surpresa do que inspira, mas, assim, é isso. O inspirar, ele vai muito além, né? Então, é uma pitada de cada coisa, mas, assim... hoje eu escolho andar com pessoas que realmente me inspiram, que eu consigo ir além, né? Voar, que eu costumo até falar, águia anda com águia. E aqui a gente tá no Gambito da Rainha, né? Esse lugar que você fala sobre sacrifício, que você teve, a sua fala foi muito incrível sobre isso. E eu queria que você deixasse um recado para as futuras gerações que talvez a gente hoje não vão estar mais aqui, né? Vão ter pessoas que não vão estar mais aqui. Mas o digital nos dá essa oportunidade de falar com as próximas gerações. Eu queria que você falasse para essas meninas que estão te assistindo, ou mulheres hoje, um conselho que você daria para elas.
O conselho, sim, que não desista, não desanime. Aí por aí não é fácil, mas é nessas adversidades da vida que faz a gente ir além, buscar. Então, estudar, ser eterno estudante, que eu falava, na minha profissão, eu tenho que estar estudando sempre, né, na área da saúde. Só que eu vejo que em todas as profissões a gente tem que estar sempre se qualificando, sempre buscando o melhor. Então, é acolher as pessoas que estão em nossa volta, dar tempo de qualidade e nunca desanimar, né? Força Que total. linda, que linda. É isso, minha Obrigada. gente. É se esforçar e fazer com que as coisas realmente aconteçam na sua vida. Só que a gente tem que entender que nossa mente, ela não para, né? Ela tem que sempre estar Não. em conhecimento. Sim, sim. Constante conhecimento. Se você já conheceu tudo, não precisa mais viver, né? Pra que Exatamente. viver? Exatamente. Eu estava numa imersão, rapidinho, Pode falar. e eu ouvi uma coisa que já é o que eu faço, né? A gente tem que dar treta pro cérebro. Tem que Sim. dar coisa nova, tem que inventar. E eu falo, gente, eu inventar da aula. Num curso técnico, eu inventar da aula 3 horas, 3 turnos, é dar treta. É da Eu inventar, eu estar sempre num podcast dando entrevista, é dar treta. Porque você não sabe é coisa nova. o que tá por vir, né? Dar coisa nova, trazer experiência pro cérebro é importante. Sim. E o próximo que eu quero dar experiência pro cérebro vai ser saltar de paraquedas. Eita, meu Deus! Olha, já treinei. Eu falei, Joyce, você vai conseguir, vai. Bora, Joyce. Bora. Bora dar essa experiência. Vamos Eu já ver. saltei de... Eu já fui naquele De túnel parapente, lá. eu já Foi saltei naquele túnel? Não. Que você vai, que você sente o vento, é como se você estivesse saltando de paraquedas. Ah, bacana. Eu esqueci o nome. Nem vou fazer propaganda. Depois, se vocês quiserem que eu patrocine, vocês falam. Aí, mas eu amo, é maravilhoso. Mas pensar que lá tem um chão, né? Tem uma proteção, imagina só. Não, eu quero. Mas quem sabe? Eu gosto. Quem sabe, né? Vai estar nós todas Vamos. saltando de paraquedas Vamos, né, não? Vamos, eu quero. É isso. Eu gosto de estar dando experiência pro cérebro, tô sempre fazendo coisa nova. E aconselho todo mundo a fazer o Eu mesmo, é digo importante. todo dia que eu faço um podcast, eu aprendo uma coisa nova. Dar experiência pro... Cérebro. É, porque eu não sei falar essa palavra, gente. Se eu falar, eu erro. Então é melhor dar uma oportunidade de outra pessoa falar. Ai, É que isso. lindo. E assim, vamos lá. Sobre a Lara. Lara, você, hoje, como profissional que cresceu nessa área e tudo, o que você deseja e almeja alcançar daqui pra frente? Você fala assim, meu Deus, isso aqui eu vou alcançar. Isso aqui pode deixar comigo, além do paraquedas, né? Eu quero ter, eu até falei falo assim que eu quero ter um instituto para crianças atípicas como se fosse um contraturno. Ah, que lindo. Não só ali aquela questão da terapia, Uhum. mas não tem essas crianças que elas têm um contraturno. Sim. Então eu tenho vontade de ter a escola para eles. Ai, que lindo, vai ter. Eu tenho Olha, essa vou vontade. cobrar, viu, gente? Aqui no futuro vocês vão ver isso tudo se realizando. Em nome de Jesus, eu tenho essa vontade. Porque descansa a mãe, eles vão ter um suporte maior. Não é Você não é acredita clínica para a mãe ficar lá na clínica esperando, não. É Sim. para ela deixar ir embora igual escola. Sim. E ela fica, se a criança estudar de manhã, 2 vezes na semana à tarde, ela vai lá e deixa a criança e fica. Ela vai ter aquele outro período para cumprir as demandas dela. Como tipo um recreativo ou Isso. tratamento? E aí eu penso nos dois. Tem a Aham. parte que um dia ele vai pro tratamento. Ah, que Na lindo. outra ele vai pro recreativo. Aí Que a mãe não lindo. precisa estar naquela coisa de estar levando para terapia, ficar lá esperando. Que eu, assim, eu atendo, né? Então eu desço, eu fico com a dó. Tem pai que o momento de descanso é lá, que chega a roncar. Ô, gente, é difícil. Então eu tenho vontade, assim, da mãe ter esse tempo, né? esse tempo. É muito bom. Lari, chegou ao fim, mais um gambito Obrigada. da rainha, com essa mulher Obrigada. maravilhosa, essa rainha. Você é Muito obrigada por maravilhosa. estar aqui, viu? Você é uma mulher incrível, sua história tem que ser dita, sua voz tem que ecoar. Que com isso nós vamos alcançando milhares e milhares de mulheres, né? Amém. Porque nossa frase, mulheres são como água, quando se une uma força inimaginável. Seja bem-vinda a esse Amém. movimento, Gambito da Rainha. Obrigada pela oportunidade, rainha. Ai, tchau, gente!